Capítulo 7. Fracassar é seguir em frente. Estou falando sério quando digo que tive sorte. Terminei a faculdade em 2007, logo antes do colapso financeiro e da recessão, e tentei ingressar no pior mercado de trabalho dos últimos 80 anos até o momento. Mais ou menos na mesma época, descobri que a garota que sublocava um quarto no meu apartamento não pagava o aluguel havia 3 meses. Quando confrontada, ela caiu no choro e sumiu do mapa, deixando a dívida para mim e o outro colega que morava conosco. Adeus, economias. Passei 6 meses dormindo no sofá de um amigo, fazendo bicos e tentando acumular o mínimo de dívidas possível enquanto corria atrás de um trabalho de verdade. Digo que tive sorte porque já entrei no mundo adulto como fracassado. Comecei lá embaixo, no subsolo. Sendo esse o maior medo de todo mundo em uma fase posterior da vida, na hora de abrir uma empresa, trocar de carreira ou sair de um emprego horrível, foi bom conhecer a sensação logo no começo do caminho. Dali, as coisas só podiam melhorar. Por isso, sim, tive sorte. Quando você mora num futon fedido, precisa contar moedas para almoçar no McDonald's uma vez por semana e não recebeu resposta para nenhum dos 20 currículos que enviou, começar a escrever num blog e abrir uma empresa idiota na internet não parecem ideias assustadoras. Se todos os projetos que eu começasse dessem errado, se nenhum texto meu fosse lido, eu voltaria ao ponto de partida. Então, por que não tentar? O fracasso em si é um conceito relativo. Se meu parâmetro para definição de sucesso fosse eu me tornar um revolucionário anarcocomunista, minha incapacidade absoluta de ganhar dinheiro nos anos de 2007 e 2008 teria significado sucesso total. Mas se, como as pessoas normais, meu parâmetro fosse apenas um primeiro emprego decente para pagar algumas contas depois de formado, eu fui um fracasso. Sou de família rica. Dinheiro nunca foi problema. Pelo contrário, fui criado numa família rica em que o dinheiro era mais necessário para evitar problemas. E isso também foi uma sorte, porque logo cedo aprendi que ganhar dinheiro só por ganhar era um péssimo parâmetro a seguir. Era possível ganhar muito dinheiro e ser infeliz, assim como era possível não ter um tostão furado e ser muito feliz. Então, por que me basear no dinheiro para medir meu valor? Descobri que meu valor era outro. Era liberdade, autonomia. A ideia de ser um empreendedor sempre me atraiu, porque eu odiava que me dessem ordens e preferia fazer as coisas do meu jeito. E a ideia de uma publicação online me atraía porque eu podia trabalhar de qualquer lugar, no horário que quisesse. Então me fiz uma pergunta simples: prefiro ganhar bem num emprego que odeio ou tentar a sorte na internet, mesmo que eu fique sem grana por um tempo? A resposta foi clara e imediata: a opção B. Em seguida, me fiz outra pergunta: e se eu tentar isso e não der certo, e tiver que voltar a procurar um emprego formal daqui a alguns anos, terei perdido alguma coisa? A resposta foi não. Em vez de um jovem desempregado sem experiência aos 22 anos, eu seria um jovem desempregado sem experiência aos 25. Dava no mesmo. Com esse valor, minha ideia de fracasso deixou de se vincular à falta de dinheiro, ao fato de dormir no sofá de amigos e parentes, o que continuei fazendo por mais 2 anos, e ao meu currículo vazio, tornando-se simplesmente eu não correr atrás dos meus projetos. O paradoxo do fracasso e do sucesso. Já velho, Pablo Picasso estava num café na Espanha, desenhando num guardanapo usado. Estava distraído, rabiscando qualquer coisa que chamava sua atenção no momento, mais ou menos como garotos desenham pintos nas cabines dos banheiros, só que, sendo Picasso, seus pintos de banheiro estavam mais para maravilhas cubistas e impressionistas em papéis manchados de café. Enfim. A uma mesa perto dele, uma mulher sentada observava, admirada. Depois de um tempo, Picasso terminou de tomar o café e amassou o guardanapo para jogar fora ao sair. A mulher o deteve. Espere. Posso ficar com aquele guardanapo em que você estava desenhando? Eu pago. Claro, respondeu Picasso. $20.000. A cabeça da mulher foi lançada para trás como se ela tivesse levado uma tijolada na cabeça. O quê? Mas você levou 2 minutos para desenhar aquilo. Não, senhora, retrucou Picasso. Eu levei mais de 60 anos. E, guardando o guardanapo no bolso, ele saiu. Aprimorar-se em uma tarefa é um processo que passa por milhares de pequenos fracassos, e a magnitude do seu êxito nisso vai se basear em quantas vezes você não conseguiu fazer determinada coisa. Se alguém é melhor do que você em algo, é provável que tenha cometido mais erros. Se alguém não é tão bom quanto você, é provável que não tenha enfrentado todas as suas dolorosas experiências de aprendizagem. Considere uma criança pequena aprendendo a andar. Sabemos que ela vai cair e se machucar centenas de vezes. Mas em nenhum momento ela para e pensa: bem, acho que andar não é a minha. Não tenho talento para isso.
A aversão a fracassos e erros é adquirida posteriormente na vida. Tenho certeza de que grande parte disso vem do nosso sistema educacional, cujas avaliações são baseadas rigorosamente no desempenho e castigam os que não se saem bem. Outra grande parte desse problema são pais dominadores ou excessivamente críticos. Esse tipo de criação impede que os filhos errem por conta própria o suficiente e os pune por tentar algo diferente ou espontâneo, não predeterminado. Somemos a isso os meios de comunicação de massa apresentando casos e mais casos de gente bem-sucedida sem mostrar as milhares de horas de prática maçante e tédio necessárias para que chegassem a esse patamar. Em algum momento, acabamos com medo de falhar, instintivamente evitando inovar ou só fazer aquilo em que somos muito bons. Isso é limitador e sufocante. Só podemos atingir a excelência em algo se estivermos dispostos a falhar. Se você se recusa a correr o risco, não está disposto a ser bem-sucedido. Grande parte do medo do fracasso surge por conta de valores pessoais muito ruins. Por exemplo, se eu avaliar a mim mesmo pelo parâmetro ser amado por todo mundo, a ansiedade é certa, uma vez que dependerei 100% dos outros. Não estarei no controle. Assim, meu valor estará à mercê do julgamento de terceiros. Se, em contrapartida, eu decidir adotar o parâmetro ou ter uma vida social melhor, posso satisfazer o ideal de eu manter boas relações independentemente da reação dos outros. Meu valor próprio vai depender do meu comportamento e minha felicidade. Valores escrotos, como expliquei no capítulo 4, são aqueles que envolvem objetivos externos, fora do nosso controle. Buscá-los provoca alto grau de ansiedade. E, mesmo que consigamos alcançá-los, ficamos vazios e inertes e não há mais problemas a resolver. Valores melhores, como vimos, são focados no processo. Algo como honestidade ao se expressar ou um parâmetro a ser adotado em virtude do valor honestidade ou nunca termina, é um problema que precisa ser revisto sempre. Toda nova interação social e todo novo relacionamento trazem novos desafios e novas oportunidades para se expressar com sinceridade. Esse tipo de valor é um processo contínuo e vitalício. Se seu parâmetro para o valor ou sucesso pelos padrões comuns ou é o casa própria e carro bom ou e você passa 20 anos trabalhando para conseguir isso, não terá mais parâmetros a se guiar quando atingir a meta. E aí é bom dizer alô para a crise da meia-idade, porque o problema que o motivou a vida toda lhe foi tirado. Daí em diante, não haverá como continuar crescendo e melhorando, só que é o crescimento que gera felicidade, não uma longa lista de conquistas arbitrárias. Nesse sentido, os objetivos convencionalmente adotados, fazer faculdade, comprar uma casa de praia, perder 10 quilos, oferecem uma quantidade limitada de felicidade. Eles podem ser úteis quando buscamos benefícios rápidos e de curto prazo, mas são uma droga como guias para uma trajetória de vida num sentido mais amplo. Picasso foi prolífico por toda a vida. Viveu mais de 90 anos e continuou a produzir praticamente até morrer. Se seu objetivo fosse ficar famoso, enriquecer com arte ou alcançar a marca de 1000 quadros, ele teria estagnado em algum momento. Teria sido dominado pela ansiedade ou pela insegurança. Provavelmente não teria se aprimorado e inovado em sua arte, como fez década após década. O sucesso de Picasso é explicado pela mesma coisa que explica por que ele, já velho, gostava de desenhar em guardanapos quando sentado sozinho num café. Seu valor de vida principal era simples, humilde e interminável, de me expressar de forma honesta. Por isso aquele guardanapo era tão valioso. Dor faz parte do processo. Na década de 1950, um psicólogo polonês chamado Kazimierz Dabrowski estudou os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e seus diferentes modos de lidar com as experiências traumáticas que tinham vivido na guerra. O cenário em questão era a Polônia, então pode imaginar uns eventos bem terríveis. Aquelas pessoas haviam sofrido ou testemunhado fome, bombardeios que transformaram cidades em ruínas, o Holocausto, tortura de prisioneiros de guerra, estupro e o assassinato de parentes, se não pelos nazistas, pelos soviéticos, anos depois. Nesse estudo, Dabrowski notou algo surpreendente. Uma porcentagem considerável dos sobreviventes acreditava que, apesar de dolorosa e traumática, a guerra os tinha tornado pessoas melhores, mais responsáveis e, sim, até mais felizes. Muitos se descreviam no pré-guerra como pessoas diferentes, sem gratidão pelos entes queridos, preguiçosos, consumidos por problemas insignificantes, julgando-se mais merecedores de tudo. Após a guerra, sentiam-se mais confiantes, mais seguros de si, mais agradecidos e não se deixavam abalar por trivialidades e pequenos aborrecimentos do cotidiano. Tudo aquilo tinha sido horrível, é lógico, e nenhuma daquelas pessoas estava feliz por ter passado pelas tragédias da guerra. Muitos ainda sofriam com as cicatrizes emocionais. Alguns, no entanto, tinham conseguido canalizá-las para uma transformação pessoal positiva e poderosa. E eles não estão sozinhos nessa inversão.
Para muitas pessoas, as maiores realizações decorrem das maiores adversidades. Em geral, nosso sofrimento nos torna mais fortes, mais resistentes, mais equilibrados. Muitos sobreviventes do câncer, por exemplo, dizem se sentir mais fortes e gratos depois de vencer a batalha pela vida. Muitos militares relatam uma resistência mental obtida ao tolerar o ambiente de uma zona de conflito. Dabrowski argumenta que nem sempre o medo, a ansiedade e a tristeza são estados de espírito indesejáveis ou inúteis. Pelo contrário, com frequência representam a dor necessária ao amadurecimento. Negar essa dor é negar nosso potencial. Assim como a dor muscular é necessária para fortalecer o corpo, a dor emocional é imprescindível se quisermos desenvolver resistência emocional, um senso mais agudo de identidade, mais compaixão e, em última instância, ter uma vida melhor. Em perspectiva, as mudanças pessoais mais radicais acontecem depois das piores experiências. Só em face a uma dor intensa nos dispomos a reavaliar nossos valores e examinar suas falhas. Precisamos de algum tipo de crise existencial para analisar de forma objetiva a fonte do significado que damos à vida, e só depois considerar uma mudança de curso. Qualquer um pode chamar isso de o fundo do poço ou o crise existencial. Eu prefiro chamar de o tempestade de merda. Escolha o que achar melhor. E talvez você esteja diante desse cenário neste exato momento. Talvez esteja saindo agora mesmo do desafio mais importante da sua vida e se sinta desnorteado porque tudo que considerava verdadeiro, normal e bom se transformou no oposto. Isso é bom, se é o ponto de partida. Repetindo, a dor faz parte do processo. É importante senti-la. Porque se você só corre atrás de euforias o tempo todo para encobrir a dor, deleita-se em arrogância e em pensamentos positivos delirantes, continua abusando de substâncias químicas ou exagerando a frequência de determinadas atividades, nunca terá motivação para mudar. Quando eu era jovem, sempre que minha família comprava um videocassete ou aparelho de som novo, eu apertava todos os botões e tirava e recolocava todos os fios e cabos só para ver o que cada parte fazia. Com o tempo, aprendi como o sistema todo funcionava. E, como eu sabia toda a mecânica, normalmente era o único da casa a de fato usar os aparelhos. Como aconteceu com muitos millennials, meus pais achavam que eu era uma espécie de prodígio. O fato de eu conseguir programar o videocassete sem olhar o manual de instruções me tornava a reencarnação de Nikola Tesla. É fácil olhar para a geração dos meus pais e rir da tecnofobia que os assomete. Hoje, quanto mais avanço na vida adulta, melhor percebo que cada um age de forma semelhante em algumas áreas da vida, sentamos, olhamos, balançamos a cabeça e dizemos o mais como, quando a verdade é muito simples. O tempo todo eu recebo e-mails com perguntas nesse estilo. Por muitos anos, eu não soube o que responder. Teve o caso da garota cujos pais imigrantes economizaram a vida inteira para que ela pudesse estudar medicina. Já na faculdade, ela odiou, descobriu que não queria ser médica e o que mais queria era ir embora dali. Mas ela se sentia presa. Tanto que enviou um e-mail para um desconhecido na internet, e no caso, eu, com uma pergunta boba e óbvia, como faço para largar a faculdade de medicina? Teve também um cara apaixonado por sua orientadora na faculdade. Ele sofria a cada suspiro, a cada risada, a cada sorriso dela, a cada brecha na conversa que lhes permitisse sair de assuntos acadêmicos e contar casos descontraídos. Ele me enviou por e-mail um arquivo de 28 páginas contando toda essa novela e concluía com a pergunta, como eu a chamo para sair? E ainda a mãe solteira cujos filhos terminaram a faculdade e agora ficam o dia todo em casa coçando o saco, comendo a comida dela, gastando o dinheiro dela, sem respeitar o espaço nem o desejo de privacidade dela. Essa mulher quer que eles toquem a vida. Ela quer seguir com a própria vida, mas morre de medo de afastar os filhos, por isso me pergunta por e-mail, como eu peço que eles saiam de casa? São perguntas videocassete. Para quem está de fora, a resposta é simples, respira fundo e se joga. Para quem está na situação, da perspectiva de cada uma dessas pessoas, são perguntas extremamente complexas, charadas existenciais embrulhadas em desafios lógicos e jogadas num balde cheio de cubos mágicos. Dúvidas videocassete são engraçadas, porque a resposta é difícil para quem está com a dúvida e facílima para todo o resto do mundo. O problema é a dor. Preencher a papelada necessária para abandonar o curso de medicina é uma ação direta e óbvia, ou lidar com o desapontamento dos pais, não. Convidar a orientadora para sair é simples, basta uma frase, e assumir o risco de intenso constrangimento e rejeição é muito mais complicado. Pedir que as pessoas arranjem uma casa para morar é um caminho objetivo, por sentir que está abandonando os filhos é bem diferente. Eu lutei contra a ansiedade social ao longo da maior parte da minha adolescência e juventude. Passava os dias jogando videogame e as noites sufocando a inquietude com álcool e cigarro. Durante muitos anos, achei que fosse impossível falar com um desconhecido, ainda mais se esse desconhecido fosse muito bonito ou muito interessante ou muito popular ou muito inteligente.
Foram anos de mesmice e estupor, repetindo as mesmas perguntas videocassete. Como? Como é que eu simplesmente vou lá e falo com alguém? Como as pessoas fazem isso? Eu mantinha todo tipo de crença equivocada sobre o assunto, como a ideia de que era proibido puxar assunto com alguém a menos que houvesse algum motivo real para isso, ou de que as mulheres me viriam como um estuprador simplesmente se eu dissesse um oi. O problema residia em deixar minhas emoções definirem a realidade. Como eu sentia que as pessoas não queriam falar comigo, passei a acreditar nisso. Daí veio minha pergunta videocassete: como é que eu simplesmente vou lá e falo com alguém? Por não conseguir separar sentimento de realidade, eu era incapaz de mudar minha perspectiva e ver o mundo como um lugar onde duas pessoas podem se aproximar a qualquer momento e conversar. Diante de algum tipo de dor, raiva ou tristeza, muita gente larga tudo e se concentra em entorpecer o sentimento ruim. O objetivo é voltar a se sentir bem ou mais rápido possível, mesmo que para isso precise usar algum tipo de droga, se iludir ou retomar valores escrotos. Aprenda a suportar a dor que você escolheu. Ao escolher um novo valor, você também está optando por introduzir um novo tipo de dor em sua vida. Portanto, aproveite-a, experimente-a, receba-a de braços abertos. Depois, continue agindo apesar da existência dessa dor. Não vou mentir, no começo vai ser muito difícil e você vai se sentir perdido, sem saber o que fazer. Mas já falamos sobre isso, não? Você realmente não sabe. Não sabe nada. Mesmo quando acha que sabe, na verdade você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então, convenhamos, o que há a perder? A vida se resume a não saber nada e agir mesmo assim. Tudo na vida segue essa dinâmica inalterável. Isso não muda nunca. Mesmo quando você está feliz, mesmo quando está vomitando arco-íris. Mesmo se você ganhar na loteria e comprar uma pequena frota de jet skis, a sensação de não ter a menor ideia do que está fazendo permanecerá. Nunca esqueça isso. E nunca, jamais, tenha medo disso. O princípio do faça alguma coisa. Em 2008, depois de me manter num emprego por incríveis 6 semanas, larguei de vez essa ideia e resolvi fazer alguma coisa na internet. Na época, eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo, mas concluí que, se era para continuar pobre e infeliz, ao menos seria trabalhando para mim mesmo. Ao mesmo tempo, eu só me importava com mulheres. Então, liguei o foda-se e criei um blog para falar sobre as doideiras da minha vida amorosa. Logo na primeira manhã em que acordei como meu próprio patrão, o terror me consumiu. Sentado diante do laptop, pela primeira vez me dei conta de que eu era totalmente responsável por todas as minhas decisões, assim como pelas consequências. Cabia a mim o webdesign, o marketing, a otimização de mecanismos de busca e outros assuntos obscuros. Estava tudo nas minhas costas. Tomei a atitude que qualquer pessoa de 24 anos que acabou de largar o emprego e não tem a menor ideia do que está fazendo tomaria, e baixei alguns jogos e fugi do trabalho como quem foge do vírus Ebola. Conforme as semanas se passavam e minha conta bancária mergulhava no vermelho, foi ficando claro que eu precisava pensar em alguma estratégia para me forçar a trabalhar as 12 ou 14 horas por dia necessárias para fazer um empreendimento decolar. O plano veio de um lugar inesperado. Um professor de matemática que tive no ensino médio, Sr. Packwold, dizia: se você está empacado num problema, não fique parado pensando, comece. Mesmo que não saiba o que está fazendo, o simples ato de entrar em ação e tentar solucionar o problema vai acabar fazendo as ideias certas aparecerem na sua cabeça. Nos primórdios daquela rotina de trabalho autônomo, quando o esforço era diário, eu não tinha um caminho definido a seguir e estava apavorado com os resultados, ou a ausência deles. O conselho do Sr. Packwold começou a acenar para mim lá do fundo da minha mente. Ressoava como um mantra. Não fique aí parado. Faça alguma coisa. As respostas virão no caminho. Ao aplicar o conselho do Sr. Packwold, aprendi uma grande lição sobre motivação. Levei uns 8 anos para absorvê-la por completo, mas o que descobri durante aquele longo e exaustivo período de lançamentos fracassados de produtos, textos de aconselhamento risíveis, noites desconfortáveis nos mesmos sofás de amigos, rombos na conta bancária e centenas de milhares de palavras escritas, a maioria não lida, talvez esta tenha sido a coisa mais importante que aprendi na vida. A ação não é apenas consequência da motivação, é também a causa. A maioria das pessoas só age quando se sente motivada em certo nível, e só nos sentimos motivados quando temos inspiração emocional suficiente. Presumimos que esses passos ocorrem numa espécie de reação em cadeia. Inspiração emocional, motivação, ação desejada. Se você quer realizar alguma coisa e não se sente motivado ou inspirado, você acha que já era, ferrou. Não há nada que possa fazer. O impulso para sair do sofá e agir só acontece diante de algum grande evento emocional.
A questão é que a motivação não se estrutura numa cadeia de 3 partes, e sim num moto contínuo. Ações. Inspirações. Motivação. Tim Ferriss, também ele autor prolífico, conta uma história que ouviu certa vez sobre um escritor com 70 livros publicados até então. Alguém perguntou ao sujeito como ele conseguia se manter inspirado e motivado para escrever tanto. Ele respondeu, em 200 palavras ruins por dia, só isso. A ideia era que, ao se forçar a escrever 200 palavras do jeito que fosse, certamente o puro ato de escrever o inspiraria, e, quando via, ele tinha milhares de palavras. Se seguirmos o princípio do faça alguma coisa, o peso do fracasso é reduzido. Quando o parâmetro de sucesso é meramente a ação, quando todo resultado possível é considerado um progresso e tem seu valor, quando a inspiração é vista como uma recompensa e não um pré-requisito, somos impulsionados à frente. Nos sentimos livres para fracassar, e até mesmo o fracasso nos movimenta. O princípio do faça alguma coisa não apenas ajuda a superar a procrastinação como contribui para a incorporação de novos valores. Se está no meio de uma tempestade existencial e nada faz sentido, se todos os seus mecanismos de autoavaliação o deixaram na mão e você não sabe o que esperar, se sabe que tem feito mal a si mesmo perseguindo sonhos falsos ou que sua autoavaliação poderia alcançar um parâmetro melhor que você desconhece, a resposta é a mesma. Faça alguma coisa. Pode ser a menor ação viável no momento. Pode ser qualquer coisa. Você reconhece que foi um escroto arrogante em todos os seus relacionamentos e quer desenvolver mais compaixão? Faça alguma coisa. Comece com algo simples, como ouvir o problema de alguém e doar um pouco do seu tempo para ajudar essa pessoa. Uma vez basta. Ou comprometa-se a reconhecer em si mesmo a raiz dos seus problemas na próxima vez em que ficar chateado. Apenas experimente a ideia e veja como se sente. Geralmente, isso basta como empurrãozinho para a bola de neve começar a rolar, como inspiração para se motivar a seguir em frente. Qualquer pessoa, inclusive você, pode ser sua própria fonte de inspiração e motivação. Agir está sempre ao alcance. E, se você adotar o fazer alguma coisa como parâmetro de sucesso, bem, nesse caso, até o fracasso vai lhe dar um novo impulso.